agora que ficou claro para você a importância de nós estarmos cuidando dessa mudança de maneira extremamente humanizada, é fundamental agora a gente olhar para um tema importante que chama-se os 7 níveis da consciência. E isso a gente vem trazendo agora do nosso autor Richard Barrett, e ele conta um pouco, esse estudo que ele fez, né, de um livro chamado As Organizações Baseadas em Valores, de que é fundamental para um palco organizacional, ainda mais no momento que a gente está agora, de revisitar e redesenhar toda a nossa estratégia de negócio para alcance dos resultados, olhar para que valores vão estar presentes e como que a estratégia vai ser discutida, cascateada e digerida por toda a liderança da empresa como um todo. Então, nesse sentido, é fundamental a gente olhar para essa metodologia do Richard Barrett, que fala, né, que nós temos 3, né, momentos pelo qual o ser humano, os grupos e a organização passa, que são os momentos de interesse próprio, muito calcado aí na filosofia do Maslow, que significa, nós passamos por a lida da sobrevivência, e a lida da sobrevivência tem a ver com satisfazer as necessidades físicas, emocionais, e aí muitas vezes se isso não está controlado, principalmente agora com essa coisa do resultado ter sido abalado no mundo inteiro, nós vamos para o controle. A tendência do ser humano é ir exatamente para o controle e para o comando, né? E por quê? Porque a gente está no medo. E aí o líder agente de mudança ele precisa perceber como tira as pessoas dessa linha do medo, da sobrevivência, para ir para uma história que não é só a parte financeira que vai dar conta. Nós vamos precisar entrar muito na colaboração, muito no mindset de olhar para abertura, diálogos, transparência, né, resiliência, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É fundamental a gente trazer uma cultura de mindset e de mudança para dentro da organização. E aí, trabalhar a sobrevivência é mandatório, porque, óbvio, né, como toda empresa, a gente presta contas para o acionista, para o dono do negócio ou para o investidor que, né, fez o movimento ali. Isso não vai deixar de existir, né, essa prestação de contas, mas talvez um diálogo, talvez esteja entrando aí no portfólio do agente de mudança a possibilidade da gente entrar na negociação. Então, como a gente começa a negociar as coisas, até para dar conta de um resultado lá na frente que seja sustentável e não um resultado que vá num corte de custo, de demissões, de uma história assim completamente voltada para o interesse próprio. Então, quando a gente dominar, né, segundo o Barrett, esse movimento aí de entender que a gente pode sair sim da sobrevivência, mas a partir do momento que a gente vai para um segundo passo, que é o nível de relacionamento, acho que é essa a grande oportunidade que a gente tem hoje de fazer toda a diferença. Então, e a gente precisaria ir para uma história, né, de compreensão desses seres humanos, né, de capacidades, porque tem capacidades extremamente instaladas em várias pessoas, e a gente não pode ir somente com o olhar de entrega de produtos e financeiro, porque senão a gente não sai da sobrevivência. É fundamental a gente olhar para uma história de relacionamento e dessa história de relacionamento começar a perceber assim, qual é a necessidade de afeto que aquela pessoa precisa. Será que nesse momento, até de ressignificar emocional, ela precisa se sentir amada, pertencente, reconhecida, né? E o amor que eu estou dizendo aqui não é um amor piegas, mas é assim, ela precisa se sentir querida, prestigiada, elogiada, né, reconhecida pelas pessoas. Fundamental a gente trazer essa história para dentro do palco organizacional. E aí, feito isso, a gente está dominando o segundo nível do Barrett, que é o nível dos relacionamentos. Feito o domínio dos 2 primeiros, a gente vai para o terceiro, que é a autoestima. Então, a partir dali que o ser humano começa a entender o seu próprio valor, né, a sua própria estima, e começa a libertar as coisas, e começa a transformar um diálogo, começa a fazer um movimento em grupo, né, de, por exemplo, fomentar a ordem, o desempenho, a eficácia, o orgulho de pertencer. Então a competição, muitas vezes a competição interna ela é saudável, mas muito internamente ela é muito ruim. Então, sair dessa competição de que eu vou fazer melhor porque senão eu não vou ganhar, eu vou ser o melhor porque senão eu vou ser mandado embora. Eu acho que a gente tem que trazer um patamar de interesse mais para o bem comum completamente diferente desse interesse próprio. Então, cabe ao líder agente de mudança, sim, trabalhar o nível da sobrevivência das pessoas, o nível de relacionamento e o nível de autoestima. Porque só a partir dali que a gente vai para um 4º nível, segundo Barrett, que é o nível da transformação e o nível da autorrealização. E essa autorrealização, dessa transformação, tem a ver com libertar desses medos, né? Libertar dessa sobrevivência, desse ser respeitado, ser amado, até porque a gente já trouxe tudo isso para cá.
E quando a gente começa a perceber que grupos estão agindo dessa maneira, é quando a gente começa a perceber voz ativa na tomada de decisão. As pessoas começam a querer dar ideias e sugestões e não são abafadas, muitas vezes por líderes que não têm tanta segurança em fazer isso acontecer. Então, fundamental a gente começar a trabalhar essa história para ir para um quarto nível, que é o nível do bem comum. A gente já transcende esse interesse próprio, que é o nível da coesão interna. E aí sim as empresas começam a fazer toda uma trajetória de entrega de resultados completamente diferente. Porque daí a gente começa a trabalhar a questão do encontrar significado na existência, foco nas coisas, alinhamento na tomada de decisão, missão, valores, resgatar o que faz sentido, as capacidades das pessoas. Porque se a gente não faz isso e a gente perceber que as pessoas estão lá no interesse próprio, ainda estão na linha da sobrevivência, vai ser muito difícil fazer uma cultura de mudança e trabalhar os líderes para serem agentes de mudança nesse patamar, né? Num patamar que a pessoa ainda está muito com medo, muito com essa história de carências emocionais. E à medida que a gente traz esse patamar para uma história mais de coesão, a gente está no quase o 6º nível, que é o nível de fazer a diferença, né? E aí as pessoas começam a fazer a diferença escolhendo projetos diferenciados, trabalhando em rede, a caixinha já não é tão mais importante, né? E se eu estou precisando ganhar e realizar algum objetivo, né? Seja porque eu sou uma área de RH, ou seja porque eu sou uma área de finanças, ou porque eu sou uma área de negócio, não importa o que seja, de repente as outras áreas vão poder fazer essa ajuda, vão poder apoiar a gente nessa história de entregas de produtos e serviços e de geração de ideias. Não precisa ficar no formato vertical, né? Toda a tomada de decisão. A gente pode horizontalizar e começar a realmente trabalhar em rede com pessoas completamente multifuncionais e pessoas que vão ajudar muito a carregar a bandeira dessa história aí, no final das contas, né? E aí a finalização desses 7 níveis termina a serviço dessa história, porque aí a gente está contribuindo para realmente um valor desapegado. Como grupo a gente está tendo cuidado com a humanidade, com as gerações futuras, com essa coisa da contratação da diversidade, e a gente vai fazer disso toda uma diferença. Mas por que nós estamos trazendo isso aqui? Porque nós estamos na linha da sobrevivência, né? O planeta todo passou por uma transformação, está passando por uma transformação, onde a gente foi realmente jogado para uma história de sobrevivência, e aí faz todo sentido a gente trabalhar valores e trabalhar valores a serviço de um resultado completamente diferente. Então, trabalhar mudança é sim trabalhar a consciência individual das pessoas, a consciência do grupo e a consciência da organização. Porque se a gente faz isso, a gente sai do interesse próprio e a gente começa a entrar no bem comum. E nessa era que nós nos encontramos de trabalhar a mudança, não tem como ser diferente. Nós não vamos conseguir trabalhar a mudança de uma forma gradual. Nós vamos precisar trabalhar a mudança de uma forma exponencial, completamente diferente, que vai requerer redesenho de estratégia rápido, olhar para uma governança diferente, olhar para um modelo de gestão diferente, e é um modelo de gestão que vai requerer líderes abertos, saindo do comando e controle, e é um pouco isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo capítulo para vocês.